TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Eu jamais vi um ninja assim. Pensei que fosse apenas uma criança e me descuidei. Mas isso não fará com que eu desista. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e vamos continuar falando de Jiraiya, o novo Império dos Ninjas, este mangá maravilhoso aqui, né, Kuroda? Que nós vamos obrigar hoje os nossos convidados a confirmar que vai lançar mais umas, sei lá, 20 sequências, né, por aí. Mas, pessoal, eu sou o Kuroda e é o mínimo que eu espero depois desse primeiro mangá que já nasceu um sucesso, na minha opinião. Que é muito válido, a minha opinião, diga-se de passagem. É isso aí, como a gente falou, tem que garantir, né? A gente gostou pelo menos pra cada uns 3, pelo menos, que é pra ajudar no sucesso, né? Porque agora eu não vou conseguir viver se não tiver a continuação disso aqui. E, Kuroda, acho que não é segredo quem tá aqui com a gente, né? Acho que quem pegou aí o podcast pra ouvir já deve ter visto aí no texto e nos anúncios, mas conta aí, apresenta quem está conosco para continuar esse papo maravilhoso sobre o novo Império dos Ninjas. Para continuar, ela que estava com a gente na semana passada, ela que é a rainha do TokuCast, ela que é a risada mais gostosa desta equipe, ela diretamente da Baixada do Glicério com a sua empresa de moto entrega, temos Beth Hayashi. Oi, gente, Beth Hayashi na área. Pois é, aqui tem muitos Kamen Riders, né? Eu chefio todos aqui, então... Se vocês ouvirem um passando aqui, sou eu. Ele que é gerente de marketing e comunicação da editora JBC, e Marcelo Del Greco costuma chamar ele de o gigante guerreiro da JBC. Temos aqui Ed Carlos Rodrigues. Seja bem-vindo mais uma vez. E aí, Kuroda, e aí, Beth, e aí, Gil, tudo bem? Realmente, o gigante guerreiro Dylan agora, né, com uma filha, quase saiu a minha história original do Jaspion, né, já que a ideia do Coco, né, o monstro que vira um robô, poderia ter dado certo. Né, seu Gil? Eu acho que o Coco pode suceder o Jaspion, sim. Eu continuo acreditando nessa possibilidade. Por que não, né? Esse programa aqui podia ser quase como é a vida de um Tokufã na paternidade, né? Porque é tudo pai aqui, quer dizer, menos eu e a Beth, mas vocês iam poder ficar trocando ideias sobre paternidade aqui. Pô, com certeza. Mas, seguindo aqui a nossa lista de convidados, por sinal, seja bem-vindo, Ed, muito obrigado. Ele que é gerente de conteúdo e editor-chefe, e no fim tudo é a mesma coisa, pelo que eu entendi. E ele que é um dos maiores fãs de M78, por sinal ele tem uma kitnet em M78. Marcelo Del Greco, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pela recepção. É uma kitnet aqui em M78, estou aqui diretamente falando dela, né? Aqui do Planeta da Luz, também conhecido como Nebulosa M78. É gigantesco, né? Porque o tamanho dos Ultras, né, ultrapassam muitos metros. Então, tô até meio perdido aqui. Se vocês ouvirem eco, é aqui da kitnet. Temos só gigantes aqui hoje. Só gigante. Não, imagina uma kitnet para um Ultraman, deve ser uma baita kitnet, né? Pois é praticamente um condomínio completo, só pra mim. Bom. Mas é isso, muito boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar dele, né? Nosso querido incrível ninja Jiraiya. A nova menina dos olhos de vocês aí, espero eu. Todas são, na verdade, né? A gente não faz essa escolha, não tem como. Não tem como, cara. Temos muitos filhos, muitas filhas, já são 23 anos procriando aí. É igual o filho meio. E tem aquele que dá mais trabalho e aquele que dá menos trabalho, né? Tem isso é bem isso. Tem aquele que precisa de mais atenção, tem aquele que vai sozinho, entendeu? É normal, mas a gente não faz escolhas. Amamos todos da mesma maneira. Boa.
Bom, então vamos falar do filho mais novo, do caçula. Eu queria que seja o caçula, eu não sei se ainda é o caçula. No lançamento desse podcast, que sim, vamos falar de Jiraiya, o Novo Império dos Ninjas. E vamos expandir a conversa que nós começamos no podcast anterior com o Chris Tex, com o Santos, com o Johnny Domingos. E nós reservamos aqui a segunda parte desse papo com o Marcelo Del Greco e com o Ed Carlos. Cara, acho que aqui vai ser um show à parte aqui, porque a ideia é a gente debater, conversar sobre essa obra, as escolhas, saber também papo de bastidores e o principal que eu vou perguntar agora, eu vou deixar pro final, mas se vai ter continuação, é claro que essa é a principal pergunta, tá? Assim, vai ser uma hora de conversa que eu vou estar roendo unha pra saber se vai ter continuação, mas vamos lá. Bom, JBC conosco, Kuroda, eu acho que a gente pode começar já perguntando pro Ed e pro Marcelo em que momento que eles decidiram fazer esse mangá do Jiraiya, né? Eu fico um pouco ainda na dúvida. Na verdade, acho que talvez a frase pode ser clichê ou não, mas, rapazes, talvez essa era a escolha óbvia ou não? Eu acho que mais óbvio, ou menos. né? Eu acho que mais ou menos, porque a gente tinha uma lista ali que a gente foi perguntando, mas no sentido de ordem cronológica, assim, na nossa cabeça, eu acho que o Jiraiya vinha logo em seguida, mas a gente queria trabalhar com alguns outros que não estavam disponíveis, e não estão. Assim, em ordem cronológica seria Changeman. Esse seria o básico. Porém, não é possível, não foi possível, né? Não rola. O Changeman logo de cara, né? Era pra ser o Jaspion com o Changeman, né? E logo de cara foi descartado. E teria a ideia... Teria uma continuação seguida com o Changeman, né? O Changeman entraria na história do Jasper de alguma forma. Mas acabou não rolando. O contrato com a Hasbro não permite. E o Jiraiya, eu acho que dentro dos personagens de Tokusatsu que fizeram sucesso no Brasil, o Jiraiya vem logo em seguida, né? De Jasper e Changeman. E nós percebemos essa força do Jiraiya até com o próprio Tsutsui no Brasil, né? O cara já veio 7 vezes, mano. E ele vem sempre muito querido pelos fãs de Tokusatsu e por os fãs de nostalgia também, né? Separando assim um pouquinho. Tem cara que é mais fã de nostalgia do que fã de Tokusatsu, né? E o Jiraiya acabou... Ele sempre foi né, acho que, pelo menos pelo que eu lembro, sempre foi um sucesso aqui, né? Mas ele acabou despontando em top 3, eu acho que muito também... Graças ao próprio Tsutsui vindo pro Brasil tantas vezes, né? Eu acho que já era sucesso na época, porque eu acho que a gente vai considerar o que ali, os mega hits da época ali da geração Manchete, Jaspion, Changeman, Jiraiya e Black. E Black, Não, mas eu tô falando que o Jiraiya despontou ainda mais porque... É que teve uma manutenção, né? Isso, por conta perfeito. Isso aí. Exatamente. Isso As vindas dele ajudam a galera a lembrar mais. Não esquecer, né? Não esquecer, é verdade. Mas acho que mais forte, que isso é recente, né? Apesar dele ter vindo 17 vezes, é uma coisa mais recente. Mas eu acho que 17 vezes. 17? Foi ele que falou, comentou. Ele bateu o Kageyama e o Atsuki? O Atari? O Atari. Bateu. Ele é recordista, Bateu de longe. Mas, Ed, 17 oficial, tá? Tem as outras vezes que ele faz manutenção das casas dele aqui, do sítio, ele deve ter muita propriedade aqui já. Assim, muita gente na época foi procurar o Ninjutsu, né, por conta do Jiraiya. Tem muita gente, e principalmente porque o Tetsuzan, né, vamos dizer assim, o ator, né, ele é um mestre, né, famoso no Japão e no mundo, né, de ninjutsu, né. Muita gente tem muitos seguidores dele aqui, né. Então, sim, eu conheço vários. Hatsuki, né. E aí mais louco que a gente entrevistou ele pra Henshin, lembra, Ed? O Oka foi lá na casa dele entrevistar. Foi uma entrevista bem louca, porque parecia que eles estavam falando literalmente línguas diferentes. Eu lembro, hein. E o Marcelo, eu já te contei isso. Eu tenho certeza que eu já te contei, mas é sempre bom. Eu acho sempre divertido contar de novo. Eu assinava Henshin. E eu tenho as minhas Henshins até hoje na embalagem cinza ainda. Caraca, ela que vinha por correio, sério. Depois eu mando foto pra vocês. Caramba. Eu tenho algumas Henshin também, mas não na embalagem cinza. Eu comprei na banca.
Nem eu tenho embalagem cinza. Eu tenho ainda, vou mandar uma foto pra vocês. O cinza eu não tenho embalado, mas eu tenho algumas embaladas. Eu tenho uma coleção ainda aqui guardada. Vou mandar uma fotinho pra vocês. Guardo até hoje todas. Talvez eu tenha uma ou outra Henshin embalada. Talvez as que tinham algum brinde. Mas a maioria... o primeiro marcador, né, da JBC é da Sakura e veio de brinde na Henshin. A minha assinatura da Henshin foi presente de aniversário. Enchi o saco do meu pai até ele assinar e vir. Aí a gente teve aqueles adesivos do mangá de Star Wars. Também foi encarnado. Era pra gente ter... Olha que loucura. No começo da Henshin, a gente tinha feito um acordo com a Panini de encartar as figurinhas do Pokémon na Henshin número 2, que foi a capa. Foi a nova temporada. E eu tinha feito esse álbum lá pra Panini, né? E a gente tinha feito um acordo. E aí a Conrad proibiu, ela entrou no meio e falou que não podia porque ela fazia Pokémon Clube, né? Foi uma revista que eu tinha criado na Conrad. E aí acabou não tendo as figurinhas encartadas na Henshin por causa disso. Olha esse multiverso. Né? Olha isso. Essa nem eu conhecia. De verdade. Você teve essa passagem. Não sabia. No cast da semana passada, a gente já rasgou e teceu vários elogios a essa obra, mas agora que vocês estão aqui, novamente, né, a gente gostou muito do que a gente leu, muito do que a gente viu, a gente colocou até partes favoritas, provavelmente a gente vai repetir isso aqui no final, mas como foi então, não foi então, foi uma terceira opção óbvia, mas quando decidiu-se bater o martelo, vamos lá, como que foi esse começo para nascer esse mangá? Assim que a gente acabou o mangá do Jaspion, teve que entrar as renovações, teve que conversar e falar de renovação e tal. Mas a gente não queria seguir já logo pra história nova do Jaspion, coisa do gênero. Uhum. E discutimos bastante do que a gente poderia continuar, né? Como o Marcelo entregou aí, tipo, dos Kamen Riders, né? Que é uma coisa que não dá, né? Porque vai envolver uma terceira empresa de produção, né? Como a Toei. E aí a gente falou, pô, Jiraiya é o caminho, né? Eu lembro que na hora que a gente falou do Jiraiya, a única coisa que veio na minha cabeça é como que a gente encaixa o Jiraiya nessa brincadeira, né? Né, Marcelo? Na verdade a gente queria fazer um multiverso. Originalmente a gente estava planejando fazer um multiverso. E aí, depois que a gente fez o Jaspion, que foi um tremendo aprendizado pra gente, porque a gente teve várias questões de produção, né? No sentido do tempo que se levava. A gente, antes de pegar ali no batente, a gente, imagina, 6 meses, tá pronto, no final do ano a gente lança. A gente descobriu que não era isso. A gente, pra você fazer uma produção, qualquer produção, assim, de um tanco, né? Vamos dizer assim, de um tankobon, de praticamente 200 páginas, a gente leva 18 meses. Do início, entendeu? Até ele pronto na sua mão. Um ano e meio. É isso com todo mundo entrosado, né, Massa? Se tiver todo mundo entrosado, bonitinho. E aí, a gente também aprendeu algumas questões, assim, de colocação de balão, se a gente coloca já na arte, se coloca depois, como que era o sistema de aprovação da Toei. Isso se mostrou bem tranquilo no Jaspion, já não foi tão no Jiraiya. Entendeu? Eles foram muito receptivos, muito rápidos, mas já tinha mudado a equipe, já tinha mudado o pessoal, então, e cada vez que muda, você tem que resetar, né, a conversa toda, e nesse sentido também a gente tem que agradecer muito a Sato, porque toda a equipe, desde o seu Nelson, o Léo, todo mundo lá, que se empenhou muito em ajudar a gente no Jiraiya para conseguir ter ele agora nesse Anime Friends. E aí, com essa experiência, a gente já sabia mais ou menos o caminho, mas a gente tinha que escolher o personagem. Então, numa das reuniões que a gente teve lá na Sato, eles apresentaram... A gente foi falando, a gente quer esse. A gente deu aquela empolgação, né? Porra, a gente pode trabalhar com esses personagens, vamos criar, né, o nosso... Como que era? O J-Squad? Ou qualquer coisa assim.
Não, eu brisei de uma maneira, cara, que eu cheguei num ponto que no terceiro volume ia ter a aparição no robô gigante do National Kid. mas aí... Não, porque a gente queria fazer... Foi ali no hype também. Mas em tempos de multiverso também, de franquias também, tá, é melhor... É uma ideia genial, né, cara, de aproveitar. Não, né? mas sabe o que é? Saturou o multiverso. Tem esse ponto. E também é loucura, assim, eu acho, nesse sentido. Porque a gente... E assim, o tempo de produção não ia permitir que a gente fizesse tudo isso. Entendeu? Porque a gente falou, pô, vamos fazer aqui do Inspector junto com o Sobrain, vamos colocar o X-Draft aqui junto já, para que são... seria... E mais a Patrine, e mais não sei quem, os Riders que a gente pudesse... aqui na Terra, aí a gente cria o Esquadrão do Espaço, o Esquadrão do Espaço é o Jaspion, é fulano, é ciclano, é o Spilven, aquele é fulano. Começou várias discussões, né, de, sei lá, vamos dividir isso, vai ter uma galera do espaço, uma galera na Terra, só que aí, assim, quando a gente começou a colocar numa linha tudo, putz, o Jaspion é uma continuação, aí a ideia do Jiraiya também é uma continuação. Como vai encaixar esses tempos? Aí a gente começou a ver o problema. O Jaspion é um alienígena, ok, tem aquele truque máximo, né? O alienígena não envelhece tão igual a gente. Mas e o Jiraiya? 30 anos passou, 20 anos passou, o Jiraiya tá velho. Como vai ficar? Sim. A gente ia ter que trazer o Dr. Destino e abrir os arcos ali e todo mundo pular de multiverso pra multiverso. Foi aí que mas aí não ia dar. E muitos personagens não estavam disponíveis. E você levando em consideração que você leva 18 meses pra produzir, a gente não ia ter tempo útil, né? E aí dessa conversa toda de dinheiro quem também, vai, né? quem ficaria na Terra, quem iria pro espaço, o Jiraiya a gente sempre tinha, né? O Ed sempre falava essa questão de levar o Jiraiya pro espaço também, né? E aí, com o início do Start, né? Do selo Start, do selo dos independentes, né, que a JBC traz e dá uma repaginada, faz edições especiais, teve essa aproximação com o Chris e com o Santos. E aí, conversando com eles, a gente viu que as ideias estavam batendo, né, e aí a gente publicou o Blackout deles, eles estavam fazendo o Samurai Dog, só que a gente tem que encaixar aí dentro do cronograma deles. O Chris foi mais fácil convencer, mas o Santos ficou um pouco sabido de entrar nessa... Que ele fala, pô, eu gosto de usar algumas coisas, eu vou ter que ficar muito preso, como vai ser essa coisa com os fãs? Eu falei, relaxa, velho. Ele não usava retícula, né? Tem questões técnicas, né, que ele levantou. Toda essa questão de universo compartilhado, ele não só envolve tempo, mas também dinheiro, porque... 18 meses a gente está falando do tempo de produção, né? Mas aí tem um dinheiro que fica preso, represado nesse tempo de produção. E diferente do que acontece no mangá japonês, que a gente pega pronto, já tem uma sequência. E que é publicado semanalmente lá, né? Exato. Imagina, cara, vocês vão ficar de 2 em 2 anos recebendo uma edição, um tanco, né, de uma história. Então, assim, até discutir como essas histórias vão começar a terminar, sabe? Tipo... Porque ela tem que ficar com um gancho, mas o cara vai ficar 1 ano, 2 anos aguardando pelo menos ali uma continuação. Se perde, entendeu? Tem muita coisa ainda que a gente vem aprendendo, entendendo e pegando a manha de como trabalhar melhor, sabe? E calhou de ser a fase 4 da Marvel, calhou de ter o Snyder verso... Calhou de ter o filme do Flash, e aí o multiverso, o multiverso entrou em colapso. A gente falou, puta, a gente não vai fazer multiverso, cara. Esquece, que a gente não aguenta mais, o público não aguenta mais, ia ser legal, mas por enquanto, vamos esquecer, vamos concentrar só no Jiraiya, que a gente já tinha até o final, lembra? A primeira coisa que a gente pensou do Jiraiya foi o final do Jiraiya, lembra, Ed? Sim. Que era a cena pós-crédito. Sim. Aí a gente descartou isso e foi para outro caminho completamente diferente. Cara, é legal ouvir isso de vocês, porque uma coisa que nós falamos, inclusive, com o Santos, né, com o Johnny e com o Chris, assim, uma coisa que, no meu caso, me agradou muito, foi essa escolha de ser de ter
essa cara de continuidade da série e é isso. Sabe, a história andou, o mundo mudou, passou uns anos, mas é aquele universo andando ali sem ter, vamos dizer assim, você inventa, você traz coisas novas, traz coisas antigas, mas você mantém toda aquela roupagem do que você já via na série, assim, sabe? Verdade, é o que a gente falou na parte 1, né? Que manteve o espírito, mas a continuação é bem criativa, né? A solução é bem criativa. Tipo. Uma coisa que a gente conversou desde o início com eles é que, assim, cara, a gente não vai reinventar o personagem, a gente não vai alterar esse universo, a gente tem que ser muito respeitoso. Eu sei que, assim, estamos falando com pessoas extremamente criativas e é muito tentador você querer dar upgrade, né? Eventualmente, isso pode até ocorrer ao longo da história, né? Porque você é uma história dinâmica, você tem que dar continuidade. Mas ali, cara, vamos mudar a armadura, vamos mudar a roupa, Não, eu diria, mas passou 10 anos. Ele continua sendo Jiraiya. Ele envelheceu 10 anos, mas continua sendo Jiraiya. É porque se às vezes tira, né, inventa demais, acaba afastando o público mais nostálgico, né, que seria Por isso, Beth, foi importante a gente colocar na cabeça, entender, chegar numa conclusão que, assim, não adianta a gente querer unir esses universos. Se a gente for unir esses universos um dia, seria no mesmo padrão da Toei. Certo. Uma faixa dimensional aconteceu, juntou todo mundo, depois todo mundo volta pro seu tempo. A Toei também não dá muita explicação também, né? Eles aparecem juntos e já... porque se dá muita explicação, às vezes fica meio estranho, né? Não, é a maior armadilha você querer explicar. Exato. É a síndrome de midi-chlorians. Cara, você não explica o que é a força. Boa referência. A gente tá fazendo quadrinho pro pessoal de 30 a mais, né? Que é uma galera que espera alguma coisa mais elaborada. Então, assim, e conversando com o Marcelo, eu falei assim, massa, não vai ter muita dor de cabeça nesse sentido. Eu acho que a gente entende que o regresso do Jasper é uma grande homenagem ao retorno de Tokusatsu pros quadrinhos, assim, né? E eu acho que termina bem. Apesar de toda a história do Dylion ser soterrado e tal, e até fica um epílogo para um próximo Dylion, né? Mas termina bem, assim, aquela coisa assim, os heróis na pedreira, sabe? Terminam como uma grande homenagem mesmo a tudo que a gente passou mesmo, né? E aí com o Jiraiya tinha que ser uma coisa muito assertiva. E a gente sabia, vamos aumentar o tom. Uma das reclamações que a gente escutou bastante foi que, nossa, sentiu muito um pouco que o Jasper regrediu, né, na personalidade. Ele voltou a ser bobão. Quando ele termina a série, ele é um cara mais sério, né? Ele evoluiu para uma pessoa mais responsável, né? E aí a gente pensou nisso, verdade, né? Pô, o Jiraiya realmente... E o Torra, mais que o Jaspion, né? O Torra, ele é um cara que descobre o passado dele, né? No meio da série ali. Ele é adotado, né? Então é um cara que sofre mais com isso, né? E acaba... tem que ter uma evolução muito mais efetiva, assim. E aí o primeiro passo foi... Vamos assistir a série inteira de novo. Listar tudo que a gente tem de brecha na série, o que dá pra gente contar, ou ter um gancho pra continuar a história. E aí foi... Eu tenho até as anotações guardadas ainda, que foi tudo escrito uma caneta vermelha, eu listei, porque as conversas com o Chris sempre foi muito, muito criativa. Então eu falei assim, putz, se a gente deixar muito aberto, de novo a gente vai ter muita ideias que vai fugir do que é a série. Então vamos limitar, olha, se você quer matar é isso, se você quer casar fulano tem que ser assim, porque é o que conecta. Então a gente começou a procurar tudo que conectava na série para uma continuação. Isso que você falou do Jasper também, nós comentamos no Cast com os meninos também, que eu vejo o do Jasper como um graphic novel, sabe? O do Jiraiya, eu comprei mesmo a ideia de continuação, sabe? Diferente do Jasper, que eu enxergo como um... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Como graphic novel, assim? Sim. Cara, sabe o que é? Ó, tem uma coisa que a gente também aprendeu, e eu falava muito isso com o Ed, trocava muito essa ideia com ele, e vocês devem conhecer relativamente a minha carreira, até crítico de cinema eu fui, né? Na época da 7, da Preview, e aí tinha um sentimento que eu pensava, cara, é muito fácil apontar os erros dos outros. E isso não dá permissão, não nos permite errar. Claro que a gente
vai tentar ser o mais assertivo possível, eventualmente a gente não vai agradar todo mundo. Mas é muito mais difícil você tentar acertar na hora que você está produzindo do que só apontar. Uhum. Então, tanto no Jaspion quanto no Jiraiya, a gente fez, né, eu, o Ed, assim, o Ed principalmente por ele ser o gestor do projeto, né, junto comigo ali, de apontar onde tinha que ajustar. Entendeu? Porque tem coisas que saltam na tua cara. E o Chris sempre foi muito receptivo, e o Chris, assim, ele é mega fã do Jiraiya. Ele se empolgou muito, tanto que ele escreveu muito mais do que a gente publicou, na verdade. Entendeu? Ele foi muito longe, né? E nesse sentido, cara, aumenta muito a sua responsabilidade. E aí, com a experiência que a gente teve no Jaspion, vindo pro Jiraiya, a gente tentou ser mais assertivo ainda. Por isso que foi muito importante ter o feedback dos leitores, né? Ver o que os fãs queriam, porque a gente sabia com quem a gente ia conversar, qual era a faixa etária, quem era o público, a gente já tinha entendido como era a produção, como era a aprovação, entendeu? Como que é o dia a dia ali de você conversar com o roteirista, conversar com os desenhistas, porque todo mundo quer acertar, mas são pessoas muito criativas ao mesmo tempo. Então é o que o Ed falou, ó, vamos limitar, vamos até aqui, ó. Aqui a gente não passa. E isso facilitou para manter essa história bem coesa. É isso que eu ia falar, tá coeso mesmo, né? Tá bem equilibrada a parte da nostalgia, mas com a parte criativa também. Porque tinha que fazer a história andar, né? Sim. É o Jiraiya, mas a história andou. Eu tenho assim, não sei quanto vocês, assim, como fã de Tokusatsu, assim, no quadrinho, cara, a gente pode ir muito além. E as proporções dessas histórias, assim, elas podem tomar, sabe, medidas gigantescas, assim. E aí, por exemplo, o Jiraiya é um cara que começa na Terra, a Batalha dos Ninjas, e depois vem um cara do espaço ali, aparece na vida dele pra atrapalhar, saca? E aí, esse cara, diferente do Jasper, ele é um descendente, ele tem sangue alienígena que dá poder pra ele transformar numa espada laser. É isso. Aí você fala assim, porra, beleza. O Jasper já vem do começo essa pegada espacial, né? O Jiraiya vem no final, né? Assim, você começa a pensar assim, se descer um monte de alienígena assim, o Jiraiya não aguenta. Não tem porquê. Não aguenta, gente. E aí, assim, uma das coisas era, a gente precisa mostrar o cenário de como está Tóquio atualmente, o mundo dos ninjas, o que aconteceu, como que foi. Aí, seguindo... A gente pegou algumas referências assistindo desde Space Squad, né? O Ninja tem aquela coisa que a paz reinou por um tempo, Jiraiya virou um grande nome dos ninjas, né? Essas coisas estão lá, tá aí nesse quadrinho, saca? Tá respeitado, saca? Apesar de ter ele só acomodou, né? Porque é um momento de paz. Exato. Mas assim, os vilões estão esperando uma brecha pra voltar, né? Eles estão se articulando, eles se articularam durante esse tempo todo, né? Acho que a sacada tá aí. Era um momento de paz, mas assim, ele relaxou e tava tendo toda uma articulação. E aí, a escolha dos dois clãs ali, na verdade, o cartel de Hong Kong, né? E os Tetsunin cai como uma luva. Por quê? O cartel quer espalhar Sekijatan pra vender mais, né? E o Tetsunin, eles precisam de grana para os artefatos deles, mais ou menos nessa ideia, porque nesse mundo o Dr. Smith e companhia estão uma mega corporação, né? Então os caras cresceram, estão fazendo várias experiências, né? E os caras estão de olho nisso também, entendeu? O legal é que eu vejo, e é um pouco também do que a gente falou semana passada, mas como vocês também são fãs, tem esse quadrinho... Na capa tá escrito, né? Tex, o Santos, o Johnny. Mas tem um pouco do DNA de vocês dois também, né? A gente sabe, só não tá ali escrito. Mas vocês, como produtores, vamos dizer assim, desse quadrinho, né? Tem um pouco, né? Porque vocês também são fãs. O Ed, quando falava alguma coisa, assim, de bastidor, tá assim, tá assado, mandaram as páginas e tal. Mas tinha
já tinha um brilho no olhar ali, né? Eu acho que isso também, acho que ajuda a fazer o negócio dar certo. Claro, a gente se torna responsável pelo que vai acontecer. Nosso nome pode não estar ali na capa, mas se não desse certo, vamos imaginar que a gente estava aqui falando, vocês estavam metralhando a gente. O erro foi meio do Ed, não foi do Chris, do Santos e do Johnny. Com certeza. Então a gente dava liga, entendeu? Questão da narrativa, até onde a história iria, até onde a gente poderia sacrificar determinados personagens. Porque teve uma coisa, gente, uma das escolhas mais difíceis. A hora que a gente viu a história pronta, eu peguei e falei assim, Ed, cara, não era nem pronta quando a gente tava produzindo, a gente tinha na cabeça o público que era, né? E como o Ed falou, é o público mais 30. Ouso dizer que é o público até 40. É o público mesmo ali do Jiraiya. Meu caso. Eu tô quase. E, cara, ao mesmo tempo que esse público é o Jiraiya como o Jiraiya e era isso desde o início que eu já falei, a gente sempre se propôs a trazer o Jiraiya do jeito que ele era, a gente tinha que amadurecer a história para esse público. E aí, eu e o Ed, a gente entrou num dilema que a gente começou a temer que a gente ia matar o espírito do Tokusatsu. Porque vocês sabem que Tokusatsu, na verdade, lá no Japão, passa 6 da manhã, 7 da manhã pra criança. E a gente não ia poder fazer uma história bobinha. Sim. Então, esse balanceamento até essa sintonia fina, foi o Ed e eu ajudando durante a produção, isso depois, na hora da edição. E vou falar pra vocês que o Ed fez correção na gráfica. O mangá estava entrando na impressora e o Ed, não, isso aqui a gente tem que ajustar assim, e ajustaram lá na hora o arquivo antes de imprimir. Porque a gente não tem, eu e o Ed, a gente não tem margem para erro, entendeu? Porque, não, mas vocês são fãs. Pô, se vocês são fãs, vocês não podem errar. Vocês conhecem o personagem. Imagina, como na face da Terra, esses dois, não é nenhum, são dois, erraram. Então a gente sempre teve isso, assim, muito em mente, o pé no chão. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente tentou ser o mais assertivo possível, usar o máximo de razão e o máximo de coração na medida certa para trazer. Então, isso serviu para os fãs também. Os Tokusatsu são pouco exigentes, né, Marcelo? Quase não, porque eles cresceram também. Tá todo mundo num outro momento da vida. Assim, com todo respeito aos quadrinhos que saíram Ebal, Abril, né, lá da época da Manchete, aquilo era consumido pelas crianças. Se a gente lançasse aquilo hoje para um novo público, não ia rolar. Não ia rolar. Entendeu? As pessoas, assim, quem era criança na época, talvez comprasse por conta da memória afetiva. Nossa, eu tive isso aqui. Mas é pela memória afetiva. Entendeu? E outra, aquilo era feito, né, diferente do que vocês fazem, não é feito por fãs, né? Era feito para vender mesmo, né? Por gente que mal conhecia, né, o produto. O que eles tinham para trabalhar era... eu e o Ed, a gente participou de um painel na época do Jaspion, do mangá do Jaspion, que a gente teve lá a participação de um dos desenhistas da época lá da Abril. Cara, eles não tinham foto de referência. Eles não sabiam quais eram as cores dos personagens. Tem essa também, né? Não tinha internet, não tinha nada, né? E não tinha esse processo de aprovação que a gente passa por hoje. Com certeza aquilo não ia nem ser aprovado se passasse pela Toei. Com certeza não. Mas, ó, vou falar uma coisa também, que acho que o mangá, né, a mídia, não sei como é que o nome usar corretamente, me corrijam, mas você acho que lá no Japão, por exemplo, você tem mangá infantil, né, que já trata as coisas também de uma maneira um pouco diferente, né? Então, o próprio mangá, mesmo sendo para um público, que de 30, 40 anos aqui no Brasil, se você for avaliar a linguagem, ou até mesmo acontecimento com morte, tudo lá, não tá muito diferente dos mangás aí de personagens aí que são consumidos por criança. Mas você sabe o que é curioso? Que as poucas mudanças que a Toei pediu foi em relação às cenas mais violentas. Eles pediram pra não ser tão explícito. Que a Toei encara esses produtos como algo infantil mesmo. Não precisa tirar a morte, só
deixa ela um pouco mais suavizada, tipo assim. Isso. Entendi. Eu acho que assim, os próximos a gente vai ter um pouquinho mais de solicitações de mudança, porque o esquema deles mudaram. O que dá pra entender é que, assim, se eles tivessem mais tempo e se essas pessoas que estão agora no board atual, eles pudessem né, ver lá desde o início, sabe, o roteiro e tal, eu acho que eles iam pedir pra alterar mais coisa. O problema é que essa equipe entrou agora e a gente já tava no fim do projeto, né? Já tinha Pelo tom que tá vindo aí, o Kamen Rider novo, o Gabo, é isso mesmo. Sim. Né? Porque eles vão mirar sempre no público lá do Japão. E o público do Japão, qual que foi aquele... Foi, acho que 2 Super Sentais atrás, que era mega infantil, o pessoal caiu matando. Que tinha até um Ranger magrelinho, fininho, comprido, feito em CG. Então, se for Dom Brothers, mas olha só que interessante, Dom Brothers tem uma história já não é tão boba assim quanto tem... Não, acho que não é esse. Mas, Kira Major, por exemplo, tem já uma história mais fantasiosa, bem mais... Então, mas aí era o público ocidental, já mais velho, reclamando, mas o público do Japão é outro. Mas normalmente é isso. Mas aqui, assim, a gente fala muito isso aqui no Tokocast, né? Que o fã de Tokusatsu aqui no Brasil, ele envelheceu, né? No Japão ele se renova, né? Você não vê o cara falando, por exemplo, que... Você não vê um fã falando assim, nossa... Você viu a nova temporada de, sei lá, Detetives do Prédio Azul, como tá mais infantil do que antes? Pois é. Sabe? Não, e cara, se você pegar os Riders, acho que o melhor exemplo, aquilo já não é mais Kamen Rider. Não é uma mistura de Metal Heroes com os Riders. Tudo. Esses novos Ultras, por exemplo, cara, como que um guerreiro espacial precisa de espada, velho? Solta raio por tudo quanto é canto, você vai criar uma espada. A espada eu não aceito, mas tem um catavento, esse aí me irrita um pouquinho, viu? Então, cara, olha, o Trigger, por exemplo, me decepcionou tanto que eu tive que dar um tempo de Ultraman pra depois voltar a assistir. Mas a gente tem que pegar os exemplos que deram certo e entender por que deram certo. Os Kamen Riders, isso até o Ricardo Cruz já... Umas 3 vezes a gente já falou isso. Cara, não é mais aquele Kamen Rider que a gente gostava. A gente aprendeu, que a gente começou assistindo, os da era Showa. É um outro conceito com o nome Kamen Rider. Sim. Um outro público também, funciona, né? Funciona pra esse público novo. Funciona. São realidades diferentes, né? A nossa realidade era bem... Né? Quando a gente era criança, era bem diferente da realidade, né? Da criançada agora, né? Mas também, gente, também tem o outro lado, né? Tem as produções que, teoricamente, são pro público mais velho, né? Até a data do lançamento desse podcast, o mangá saiu já oficialmente. Mas, no Anime Friends, a gente teve uma pré-venda, uma apresentação... Teve uma coletiva de imprensa e já tivemos a oportunidade de ter em mãos este mangá, poder pegar, ver, cheirar, abraçar, beijar. Ou dormir com ele já, inclusive. Dormir com ele, degustar ele. Como foi essa primeira recepção dos fãs? E depois vocês me falam como foi a recepção do próprio Tsutsui e do Hashimoto, por favor. Cara, os fãs, tanto no evento, tanto na coletiva, todo mundo super empolgado, assim. Primeira coisa, o cara olhava essa capa, já falava, meu Deus do céu. Porque assim, na foto, quando a gente divulgou a primeira vez a capa, não dava pra ver o hot stamp, né? Essa parte dourada. Mas quando as pessoas pegavam na mão e viam que era dourado, a galera pirava, assim, no geral, assim, né? É lógico, a gente só foi ter o feedback da história um tempo depois, mas, assim, eu atualmente tô um pouquinho fora do Instagram, mas o Marcelo tem me passado bastante que a galera tá compartilhando bastante o mangá e assim, as pessoas com que eu tenho conversado têm dado muito feedback da história, então estão falando muito bem dela. E que deu uma boa evoluída, né? Dentro do que a gente tá produzindo no Jaspion pra Jiraiya, é outra
é outra pegada, assim, né? Então, eu acredito que, assim, o fã, no geral, está contente com o que tem em mãos. Sabe uma coisa que é como fã, importante eu posso a gente... dizer que eu tô bem satisfeita. Que bom, Tá velho. quase unanimidade aí no fã. Só um detalhe, o Michel Borges, ele participou da equipe também do Jiraiya, ele fez a diagramação, ele fez ilustração, tem a ilustração também do Von Vitor, então a nossa equipe Tokusatsu foi mantida, né? Todo mundo continuou participando. Deu uma aumentada aí a galera, né? No final, o Michel... O primeiro feedback foi do Michel, né, Eric? Cara, essa história tá muito boa. Ele pirou. Aí a gente já ficou um pouco aliviado, né? Porque a gente, depois que a gente vê várias vezes, gente, chega uma hora que você fala, será que tá certo? Será que a gente deu bom aí, né? Na brincadeira? Né? Que você começa a ver muitas vezes a mesma história, né? Então... você já fica no automático, né? Vocês devem ter ficado também preocupados, porque o Jaspion foi muito bom, mas teve também uns comentários, uma galerinha também que torceu o nariz pra algumas escolhas, né? Isso gera preocupação também, né? Mas com o Jiraiya, sim, Ed, Marcelo, vou pra vocês. Não dia é média faz porque vocês estão aqui. É. Mas o Jiraiya, pelo que te acompanha, e nós três estamos assim, dentro do fandom de Tokusatsu, né? É unanimidade, cara. Não vimos ninguém reclamar de nada até agora. Bom, né? Mas isso vai muito da experiência que a gente ganhou com o Jaspion, né? A questão de produção, de tempo, do dia a dia com o autor, dia a dia com os artistas, né? Então isso ajudou a gente a ser mais assertivo, né? O Chris também assistiu trocentas vezes a série de novo, ele estava muito alinhado com o Ed, né? Bateram as ideias, como eu falei, o Chris se empolgou, ele escreveu quase a história inteira, talvez falte o epílogo, mas e aí a gente teve que fazer escolhas também, né? Ó, vamos ter que ir até aqui, queremos ir até... Não, mas vamos até aqui, que até aqui é onde vai funcionar. E eu acredito que aí a gente vai ter que fazer novas escolhas do futuro mesmo, porque... Com certeza, não tem jeito. Depois de pronta a história, a gente entendeu várias... a gente tem um outro olhar da brincadeira, né? Então, eu, por exemplo, gosto muito dessa coisa do mundo ninja. Gosto muito mesmo. Eu acho que dá pra explorar muito mais ainda, né? Esse retorno da Benikiba, a família de feiticeiros, né? Como que a coisa se comporta. Aquela cena final da Benikiba é muito animal. Cara, muito animal. É uma das minhas partes favoritas. Vocês deixaram 3 pontas abertas assim, importantes. O novo Império do Ninja se formando. A Benikiba ali com o Dokusai encarnado ali, né? Não é necessário, a gente não sabe se é. Não sabemos se é. E tem isso também, Aparentemente. Aparentemente, né? E a galera do Delstar lá também, cara. Então, ficou assim... Planeta das Trevas, né? Cara, ficou aquele senso de urgência e de desespero no final. Não acaba, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que vai acontecer aqui. Peraí. Cara, a gente teve muita conversa, mas todas as conversas foram muito de boa lá com o Chris, como a gente queria, a partir de onde a gente ia retomar, como a gente ia reapresentar. Aí tem questões técnicas da quantidade de páginas coloridas, aonde que elas podem ser encaixadas, porque isso impacta em custo, e aí a gente tem que saber usar elas direito. Não só o custo de produção, mas o custo gráfico também, né? O efeito especial que a gente ia colocar na capa, qual capa, porque eles fizeram um monte de ilustrações e uma mais legal do que a outra, né? E aí a gente pegou e falou, putz, vamos nessa aqui, que parece aqueles Roman Album que a gente comprava lá na Fonomag, custava uma fortuna e o pessoal vai pirar. Então a gente quis trazer, aproximar o máximo possível de um produto que você compraria no Japão. Então isso eu e o Ed a gente realmente trouxe, e é louco, cara, porque assim o pessoal da arte lá, eles é uma geração mais nova, é uma geração mais de anime e mangá, e uma das discussões foi a questão da cor do Hot Stamp. Eu e o Ed, a gente em momento algum imaginou outra cor que não fosse dourada, só que lá você tem um catálogo, né, uma quantidade de cor. E quando você é uma pessoa criativa que mexe com arte, e são várias, não é uma só, e bate o olho ali na ilustração, do jeito que estava a cor da capa, a combinação, então tinham outros hot stamping
outras cores, outras tonalidades que também funcionariam, que iam ficar bonito, mas não ia ser o Jiraiya. E aí eu e o Ed, cada um fala, não, mas vamos colocar isso aí, o Ed. Não, dourado. Não, mas se a gente colocar isso mais avermelhado. Não, dourado. Não, mas isso é para... Não, dourado. É igual luzinha de LED. Se você não sabe usar, fica uma coisa horrorosa. Fica brega. Satura. Sim. Entendeu? É igual... Fica parecendo parquinho, né, de bairro que colocam todas as luzes possíveis de todas as cores. Você olha assim, você não sabe se você tá enjoado ou se tá encantado, né? Eu acho que o mais importante é que a capa virou um ícone, né? Fácil de se ver nas lojas virtuais também e ficou bem chamativo, assim. E, assim, os meninos, quando a gente começou a conversar sobre o formato do mangá, eles falaram, ó, a gente quer fazer um mangazão, cara. Tanto que o primeiro formato pensado era o 15x21, que seria mais ou menos o tamanho dos nossos mangás atuais, assim, do Start Studio, assim, do como fazer mangá, né? Seria um pouquinho menor. No finalzinho, né, Marcelo, a gente... Se a gente... O do Jaspion é 17x24, só que capa dura, né? Vamos manter o tamanho, porque pelo menos as ilustrações vão crescer, vão ficar bonitas, né, e tal. Aí no final foi o que deu. Eu achei que a leitura ia ficar no modo oriental, Ed. A gente optou por continuar a mesma coisa do Jaspion, leitura ocidental. Eu ia perguntar sobre isso também, né? O porquê dessa escolha de ter sido oriental. Porque assim, não é todo artista. Não tô falando que o Santos e o Chris não poderiam fazer nesse formato. Só que assim, é um trabalho a mais, né? E eles escolheram usar onomatopeia em japonês. Eles escolheram. Ficou muito legal. Eles escolheram trabalhar com retícula, que isso já foi um perigo, porque as gráficas aqui. Claro que vocês ajudaram bastante nisso. Tivemos que dar um jeito lá. Então, assim, tem essas coisas que são armadilhas que criamos pra nós mesmos, entendeu? Mas tem um detalhe importante, gente, que é identificar o perfil do leitor. O perfil de leitor de Tokusatsu não é o perfil de comprador de mangá. São gerações diferentes. Então, corria um grande risco de ser estranho para um leitor, um leitor fã de Jiraiya das antigas, ler um mangá ao contrário. É porque Jiraiya também é um pouco fora da bolha também, né? Não é só restrito a nós, né? Super fãs de Tokusatsu, né? Como o Jiraiya é conhecido mais gente também, né? Lá no Anime Friends, você viu o público que estava comprando. Não era o público de mangá. O público de mangá estava comprando Blue Box, lá na frente. Sim. Sim. Eu tava comprando Blue Box, Tensei Hakusho, tava comprando o Cherry Magic... tinha mais lançamento lá, Ed. O Metal Alchemist Aniversário, esgotou. Até o Junji Ito é um outro público, Akira é um outro público. Tem intersecções, entendeu? Mas o grosso é diferente. Então a gente tinha que ter essa preocupação, entender quem era o leitor, quem ia comprar. Porque uma coisa é você ir lá na Fonomag e comprar os Roman Album lá de ilustração. Você não precisa ler. Você pode folhear de qualquer lado. Agora, um mangá, uma história em quadrinhos, independente da origem dela, ou em qual origem ela segue, você tem que levar em consideração, né? Muda. E tem outros problemas, porque se a gente for internacionalizar, lançar em algum outro país, por exemplo, que seja mesmo no Japão, aí a gente vai ter que refazer a arte, né? Porque se a gente só flipa a imagem, o cara vira canhoto, né? O cara destro vira canhoto. Tem uma série de coisas que mudam. Né? Tem que adaptar tudo, né? E eu perguntei pros meninos, sacaneei eles, e vou falar isso pra vocês também, que vocês têm que fazer uma versão... Eu soube que existe uma em inglês, mas tinha que fazer uma em japonês pra mandar pros atores. E se vocês fizessem em japonês, era capaz de vender aqui só pra ter guardado. Eu compraria. Mas é a grana pra traduzir, escrever. Escrever em japonês não é igual em português, cara. Não é igual letra romanizada, né? Nossa, os balões, o tamanho, espaço, já ia ferrar fora tudo, que aí né? Tem as adaptações que foram feitas, já desde lá da dublagem, a gente segue. Do Jaspion, cara, tinha coisa que a gente não tinha sacado. Que a hora que a gente foi ver, porra, meu, mas de onde tiraram isso? Entendeu? Nem em Ultraman, nem nas dublagens antigas dos anos 70 tinha tanta adaptação. E olha que era coisa que vinha dos Estados Unidos, ou que vinha vinha via Itália ou Argentina, não era nem via México.
E não tinha tanta adaptação assim. Né? Principalmente o que veio depois, trocaram tudo quanto é nome, né? Não, faz até sentido, entendeu? Mas ainda assim você fala, cara, mas foi muito distante, né? Sim. Foi pra muito longe. Sim. E de novo, não tinha essa aprovação, porque se tivesse aprovação não ia passar. Foi um ótimo trabalho. Ele tá muito bem feito. Eu também não vi reclamações. Também não fiquei procurando muito. Não tem, eu procurei, não tem. Não, e a gente receberia. Pode ter certeza que iam marcar eu e o Ed em tudo pra xingar a gente. Realmente dessa vez não teve. E tem uns nomes, né? Ed? Falei, tem uns nomes aí, Tokunaga, que a gente sabe que você reclama. Não reclamou também. Não reclamou, então a gente sabe que não vai ter mesmo. No universo HQ apareceu um ser humano lá. Ah, não. Que ele falou que a família Yamashi era um exemplo de família extrema-direita. Puta que pariu. Não acredito. Eu falei, mano, o cara conseguiu fazer um comentário bosta, né? Gente do céu, não. O Samir fez uma resenha, né? O Samir fez uma resenha muito também baseado na parte emotiva, né? Lembrando do que o Jiraiya representava pra ele. Eu falei, putz, eu fui uma vez pro carnaval vestido de Jiraiya quando era criança, sabe? Tipo, aí veio um cara e, tipo, joga uma dessas. Eu falei, meu Deus do céu. A gente tá com problema não, sério. mas eu vou lá procurar, vou comentar em cima, mas a armadura do Jiraiya é vermelha, cara. Tá meio complexo isso. É verdade. Ai, meu Deus do céu, gente. Sou brasileiro só, velho. Tem uma coisa importante pra falar, que é o trabalho do Santos e do... escapou o nome. Do Johnny. Veio o Jonathan na minha cabeça, não sei porquê. Então, o trabalho do Santos e do Johnny que ficou muito incrível, cara. E nossa, assim, mesmo o Santos não sendo um cara do Tokusatsu, do mangá, a gente ficou muito tranquilo quando a gente conseguiu convencê-lo e tal, de fazer, de coordenar, né, direcionar lá o Johnny, por causa do Blackout. Que o Blackout a gente conversou muito com ele e ele nunca escondeu a influência de Akira. Se você ler o Blackout, né, você vai ver muito do Akira lá, da arte do Akira, da dinâmica da narrativa do Akira, e vocês vão enxergar isso também na arte dele, no Jiraiya. Isso é muito legal. Eu percebi até, eu e a Beth Kuroda falamos no outro podcast sobre isso, sobre a profundidade, né? A simplicidade e a profundidade. Então, por exemplo, você consegue ver toda a profundidade do cenário, principalmente na parte de espaço, assim, tal, né? Os takes no Japão também, e ao mesmo tempo você vê toda essa simplicidade em conseguir entender o que tá acontecendo ali, todos os traços. Achei que eles captaram muito bem no traço deles, toda a parte visual, a própria abertura da série lá nas páginas do mangá ficou perfeito, né, cara? Muito legal, muito legal. Eu até falei pra ele. O Santos fez todo o name, né? O storyboard foi feito pelo Santos, né? O Johnny é o desenhista principal, mas ele acabou tendo problemas no meio do caminho, o pai dele veio a falecer, né? E aí o Santos teve que terminar a história. Até nisso eu acho que dá um equilíbrio pro quadrinho. Muito. Não, primeiro que eu falei pra eles, você não sente uma diferença. Eles até explicaram, eu fiz de tal a tal, eu de tal a tal. Mas você não sente essa diferença. Ela é muito, vamos usar, sei lá, essa frase linear, vamos dizer assim. É coeso mesmo, coeso. E a gente colocou algumas partes favoritas, e eu até sacaneei, falei pra eles até qual página que era, mas pra mim é muito simbólico ver o Deus Jiraiya, o robô lá sentado no planeta, a espada fincada na terra. Nossa, e saindo praticamente da areia ali, né, cara? Aquela parte é maravilhosa. Da areia. Sim, eu falei pra eles, eu queria um pôster dessa página dupla.
porque ela é muito bonita, ficou muito legal. Então, seguindo esta minha linha de raciocínio, a gente falou, né, no cast passado, nossas partes favoritas e o que queremos para o futuro. Mas antes da gente falar o que a gente quer para o futuro, a gente queria ouvir vocês dois agora que vocês já mastigaram muito esse mangá, mas qual que é a parte favorita, um trecho, alguma coisa favorita de cada um? Tem uma parte, putz, eu gostei mais disso. Nossa. Difícil, hein? É difícil. É que assim, trecho. eu tenho uma parte favorita, que é o Jiraiya pulando de costas do prédio aqui, que é uma ilustração do Johnny, que eu acho fantástica. E eu acho fantástica essa página aqui. Tanto que ela entrou também lá no stand, se vocês verem, onde eles estavam autografando, tinha essa parte aqui do Jiraiya pulando. Ficou muito boa mesmo. Eu vou fodar também uma segunda parte, que é quando ele vai enfrentar aqueles caras no corredor polonês. A página onde ele encara o novo Kanin lá, né? Lembra bastante aqui corredor do Demolidor, né? Que também lembra do... Não, clássico, sim. Bem legal, mas essa saltando aqui, acho que ela é emblemática pra mim. Boa. E você, Marcelo, tem alguma página, uma cena? É a sequência final da Benikiba, cara. Pra mim, ali, eles muito bom. Destruíram, cara. Aquela sequência de arrepiar. E a Benikiba tá numa side story, né? Isso que é legal. Aí, vamos lá. A gente aqui, eu começando, mas é isso. O que eu espero ver, e uma das coisas que eu mais gostei, foi isso da Benikiba, dos feiticeiros, que me pegou até a própria... o trono dela, foi que eu falei, que... Eu falei, no começo eu falei, parecia uma aranha, mas aí depois eu fui olhando enquanto eu falava, e tem uns chifres em cima, eu achei bem legal. Beth, qual foi mesmo a sua parte, a sua favorita e o que você quer ver no futuro? Eu tinha me chamado a atenção a parte do ritual, né? Que eu achei bem, bem dark, bem, né? Fala, nossa, isso aqui é coisa de adulto mesmo. E aí, o que eu tinha falado no primeiro episódio que eu queria de desenvolvimento, eu tinha gostado muito do desenvolvimento da Reiha e queria ver mais, né? Eu quero ver mais de como ela vai se desenvolver ainda. Que eu senti falta da Kay. Eu tô muito curiosa para saber como é que ela vai aparecer. Verdade. Eu também senti falta da Kay. E aí eu quero ver muito também dessa parte do Planeta das Trevas, do novo Dawstar aparecendo, essa parte como é que vai se desenvolver também. Eu tive que... A gente teve que se render ao Chris nesse sentido, né? É muito personagem pra ganhar tempo, né? Apesar de ser 200 páginas, né? É muita coisa pra lidar. Então a Kay teve que sair em viagem também atrás do grande amor dela, entendeu? Eu achei legal porque colocou a série, né? Ela faz uma referência curta, mas a gente se lembra da série, né? Sim, e a estrutura do Jiraiya é a família. Então, assim, o que a gente tá desenhando é fazer essa família vai crescer, ela tem que crescer. Sim, né? Sim. E no caso da Benikiba, Kuroda, a Benikiba sempre foi atirada na série, né? Então, se você parar pra pensar, ela até questiona Dokusai por algumas decisões. Várias vezes a série ela faz isso. Agora ela realmente toma a frente das coisas, né? Sensacional. É o personagem falando por si só. Isso que eu acho que é legal, assim. É o que o personagem é. É natural também, né? Achei foda que ficou muita coisa natural. Foi o que eu te falei, você vê a série continuando, né? Eu acho que eu provavelmente vou falar tudo diferente do que eu falei na última gravação, porque eu li de novo e já gostei de mais coisa, né? Mas o que eu gostei muito foi esse sentimento de continuidade. Eu acho que isso é importante, né? É isso que faz a diferença. Até comentei isso também pro Chris, pro Santos e pro Johnny. Eu fiquei com vontade de voltar pra rever a série toda, né? O Jasper não teve essa vontade de voltar pra consumir a série desesperadamente. Eu falei, cara, eu preciso ver Jiraiya de novo, sabe? Foi esse pensamento que eu tive. Pô, preciso ver Jiraiya de novo, mas sabe, ler de novo, sabe? Sabe qual é a diferença? Eu entendo esse seu sentimento. É porque no Jaspion, a gente revisitou na ordem cronológica os pontos em que o Jaspion ia igualzinho na série. Uhum.
Então a gente já fez essa visita. Você, a hora que você lê, você já revisitou. Sem perceber, você já revisitou. A gente foi numa linha meio episódio 7. Sentimento é isso aí. O Jiraiya não, ele pega... O Jiraiya já pega essas brechas. O Ed, desde o primeiro momento que a gente falou de Jiraiya, ele... Gente, a espada Satã ficou na Terra. A espada Satã ficou na Terra. A gente tem que aproveitar isso. A espada Satã está na Terra. A Olímpica foi embora, mas a Satã está na Terra. Essa foi uma solução genial, né? Pra suprir a falta da espada olímpica, né? Cara, eu vivi aquela cena. E a espada alienígena também, então faz todo sentido, né? Achei genial, genial. Eu revi aquela cena diversas, eu falei, eu tenho que ter certeza pra falar disso. E eu falei, putz, ele arranca o braço e depois ele dá a espada olímpica. Então, assim, a Satã tá na Terra. Foi genial, porque é um detalhe que fica perdido na série, mas vocês colocam e dão uma solução pra falta da espada olímpica, né? Foi sensacional. Foi muito bom, foi muito bom. E sabe outro detalhe que é muito louco? E assim, não sei se vocês perceberam também. Quando o Paco fala, Jiraiya, você vai ter que jogar a espada contra o peito de Deus Jiraiya pra gente poder ir embora e levar com a gente o Planeta das Trevas. Eu sempre me questionei assim, né? Por que isso daria ignição, né? Só que as espadas, elas têm vontade própria, né? Então, quando o Jiraiya, apesar de no seu corpo do Jiraiya, mas quando o Jiraiya ataca a espada olímpica, quem assume o Deus Jiraiya é a espada olímpica, né? De certa forma, sim, né? Ela é como se fosse meio que uma alma, um combustível, alguma coisa que meio que... Ela tá fincada no chão, ela tá fincada no chão, né? Lá no Edion, no planeta Edion. Ela tá fincada no chão e o Deus Jiraiya tá encostado lá, porque o Deus Jiraiya é uma casca. Né? Verdade. Porque sem a alma do Jiraiya, sem Paco e sem a espada olímpica, ele é um boneco, né? É isso aí. É verdade. E a espada que foi pilotando o negócio, né? E do que eu quero ver nas continuações que a gente tem... Bom, todo mundo tá ouvindo aqui o Tocast, vocês viram, né? Certeza que vai ter continuação. Eles não falam com essas palavras, mas a gente quer acreditar que foi isso que nós ouvimos aqui. Mas eu quero ver, por exemplo, o Manabuja ganhando uma armadura também, por que não, né, cara? É verdade, isso, né? É verdade. O Manabu tendo a vez dele de brilhar também como sucessor de Togakuri também. Eu já tô me preparando pra um Tetsuzan morrendo aí. Então, eu espero... Eu espero a continuação. É isso que eu espero. Tudo que vier é lucro, porque tudo que ficou em aberto aqui no mangá tá muito promissor. Então tô bem empolgado aí com o futuro. Só aumentou a nossa responsabilidade se tiver uma sequência. Pensem com carinho. Aí, fãs de Tokusatsu, o futuro Tokusatsu no Brasil está nos mangás, hein? Óbvio que o nosso desejo de todos, não só meu e do Ed, da editora, tudo, é que tenha a continuação. Mas como eu falei, depende de uma série de coisas. Sim. Entendeu? E esperamos que a gente tenha mesmo, porque a história a gente efetivamente já tem de verdade. Eu falei no outro cast, falar pra vocês, eu vou vender de porta em porta aqui no bairro, na cidade. Igual antigamente a galera vinha com o carrinho vendendo lista telefônica, Marcelo. Lembra antigamente? Eu vou passar de porta em porta vendendo mangá do Jiraiya pra garantir. Mas conhecer a palavra de Jiraiya? Vai ser isso aí. O Jiraiya. Gente, mas, bom, é isso. Acho que no nosso papo, infelizmente, vamos finalizar aqui. E para finalizar, queremos que vocês dois aí deixem... acho que agradecer vocês e até chover no molhado, sabe? Nós somos muito gratos porque... Marcelo, toda a sua história com o Tokusatsu também, a gente não precisa nem falar muito disso, quem conhece. Acho que a maioria dos nossos ouvintes conhece, mas assim, não é só acreditar no produto e querer vender o produto. A gente sabe que tem muito amor de vocês envolvido, muita paixão com Tokusatsu, e se vocês ainda não tivessem a coragem, talvez nós aqui já estaríamos ainda aqui chorando o Tokusatsu que poderia passar na Band e torcendo para consumir algo novo, sabe? Acho que vocês, o próprio Sr. Sato também,
que ainda acreditam, né, e mais algumas editoras também, algumas pessoas que acreditam ainda em Tokusatsu aqui no Brasil. Então, a gente, assim, eu fiquei muito surpreso quando eu vi meu nome do Kuroda nos agradecimentos. Fiquei bem emocionado, inclusive, porque Horácio é o nick que eu uso desde que eu comecei a participar na Tokunet. E a gente tá há 21 anos trabalhando pelos fãs. E, cara, eu acho que nós não fizemos metade do que vocês fazem pelo fã de Tokusatsu. Então, o agradecimento é nosso, cara. E a gente espera que essas poucas palavras aqui, né, Kuroda, tenham um peso tão grande quanto vocês nos deram, assim, com o nosso nome nos agradecimentos desse mangá, cara. Assim, é gratidão nossa que vocês ainda acreditam nesses personagens e tem amor por eles também, né? Porque senão nós não estaríamos aqui juntos falando de Jiraiya em 2024, né? Verdade. Muito obrigado mesmo, pelas palavras, gente. Incrível. Coração. Eu vou aproveitar a brecha para fazer uma menção ao Silvio Santos, tá? Meio prega, tal, talvez piegas, mas, cara, de certa maneira, a gente tá aqui com esse mangá do Jiraiya por causa dele. E eu vou explicar rapidamente, tá? O Marcelinho, de 50 anos atrás, quando era criancinha, assistia Ultraman, Ultra Seven, Regresso de Ultraman, Robô Gigante, Vingadores do Espaço. Não vou nem entrar nos animes, tá? E esse amor veio dali. Spectreman, essa paixão pelo Tokusatsu veio dali. E ao longo dos anos 80, antes de a gente ter alguma coisa nova, que foi exatamente com a chegada de Jasper e Changeman, quem continuou passando essas séries durante a década inteira foi o Silvio Santos, né? E se o Toshi, se o Sato depois foram buscar Jasper, Changeman e tudo que veio, né? Foi porque a gente teve essas séries exibidas durante praticamente quase 2 décadas pelo Silvio Santos. Então, o impacto que ele teve na minha vida, na vida do Ed, o Ed ainda pegou, né? O Ed é geração Jasper, mas ele pegou reprise ainda de Ultraman e do Spectreman. Né? A gente sempre fala que o Spectreman teve uma pequena febre antes do Jasper. Ele preparou o ambiente para a chegada do Jaspion. Sim, foi meu primeiro tokusatsu da vida, o Spectreman. E foi assim do nada ali, entre 87 e 88, começou. Não passava mais Ultraman, não passava mais Ultra Seven. Ultra Seven aqui em São Paulo parou em 84, né? Mas o Ultraman e o Regresso de Ultraman continuaram passando na TVS, depois virou SBT. E cara, tá tudo conectado. Disto surgiu o Herói, da Herói surgiu a Henshin, da Henshin surgiram os mangás da JBC, dos mangás da JBC surgiu o selo Start, que o Ed criou com a Marina, do selo Start surgiu o JB Studio, né, que aí já foi uma criação mais ampla, que eu já entro com Turma da Mônica, que também é de uma memória afetiva lá de quando era criança. Então, cara, Turma da Mônica, sabe de onde veio esse desejo? A propaganda da Fica, que passava no Natal de quando era criança, na Tupi do Silvio Santos, cara. Caraca. Já era Silvio Santos. E na Record, que era o Natal da Turma da Mônica. Procura aí no YouTube que tem. O impacto que teve. O impacto que teve. Que essas séries tiveram. Por isso que eu falei, não tô entrando nem em anime. Porque nos anos 80, quem trouxe anime inédito, além de reprisar os clássicos lá, Fantomas, Princesa do Cavaleiro, Speed Racer, quem trouxe material inédito foi o Silvio Santos. Então, cara, fica aqui também o meu agradecimento a ele pelo impacto que ele teve na cultura pop como um todo e principalmente no Tokusatsu, cara, que ele realmente foi um dos pais do Tokusatsu, era o cara que olhava aquilo, a maioria das pessoas, principalmente em TV, ia olhar aquilo igual ele olhou pro Chaves e todo mundo recomendou pra ele não trazer Chaves. E só ele foi e falou, não, eu vou passar isso aqui. Ninguém gostou? Beleza, eu vou passar porque eu sei que isso aqui tem potencial. Ele sabia que tinha potencial, por isso ficou no ar praticamente 15 anos essa série. O cara tinha muito feeling, né, do que o povo gostava, né? O cara era impressionante. Não tem outro adjetivo, desculpa o palavrão, mas... E ele impactou, é verdade. Né? E a gente tá aqui por causa dele.
Aí o Toshi trouxe séries, o Sato trouxe séries, um monte de gente trouxe séries ali por causa da geração Manchete, né? Bycrossers na Globo, o Metalder na Bandeirantes, enfim, vocês sabem da história. E depois das reprises na Record, foi tudo foi ali, né? Todos considerando National Kid, porque foi realmente uma coisa que ficou ali nos anos 60, não teve um desenvolvimento. Veio um ou outro ali, né, na época, mas uma outra série de Tokusatsu, mas não fez o mesmo sucesso que a gente teve ali. Os anos 70 realmente foi quando, né, fervilhou, e aí depois, finalzinho dos anos 80 e ao longo dos anos 90 inteiros, a gente teve esse momento de Tokusatsu, mas começou tudo lá, TV Tupi, TV Record, TVS, SBT. Então fica aqui meu agradecimento a ele, mega fã, entendeu, por tudo que ele fez, e agradecer de novo vocês pelas palavras, né, dá um calor no coração saber que a gente conseguiu agradar tanta gente. Show de bola e... Ed, obrigado também. Queremos mais. Né? Sim, já estamos cobrando. Vai dar tudo certo. Isso aí. Vai dar tudo certo. Com certeza. E vocês querem deixar redes sociais de vocês, Ed, Marcelo, pra galera seguir? Quem não conhecer vocês, estiver vendo o Tocast, tá de sacanagem, né? Mas deixa aí, por favor. O Ed, não sei se ele tá com alguma rede aí, que ele tá dando tempo, né? Bom, se vocês me encontram no Facebook, Instagram, no Twitter, tudo @edcar. Porque se não é de a pé, é de car. Tem K-A-R. Tá? E o meu é MDG _, né? Que é aquele tracinho na linha, né? MDG _ Marcelo Del Greco. E isso no Instagram. Aí no Twitter, eu desencanei o Twitter faz tempo. Tem lá a conta, mas eu nem olho. E no Facebook tá conectado com o Instagram, mas se quiserem me seguir no Face ainda, né? Outro dia a minha filha me viu mexendo no Facebook, ela, ai pai, você ainda tem Facebook? Que absurdo. Coisa antiga. Cara, Facebook é coisa de velho já. É TikTok, cara. E vão trazer o Orkut, né? Já tentaram, você acha que vai funcionar? De verdade. Estão tentando aí, vamos falar agora de novo sobre isso. Mas enfim, no Facebook é Marcelo Del Greco e no Instagram é MDG _ Marcelo Del Greco. E temos todas as redes da JBC também, nos siga lá, né? @editora JBC. Boa, isso aí. E o @ do Tokusatsu é fácil, né, Beth Kuroda? Assim, Depende da rede, na verdade, né? Não, tudo. Tokusatsu.com.br em qualquer lugar. E Beth, pela segunda vez consecutiva, por favor, qual que é o nosso Twitter /X, por favor? @Tokusatsu. Simples. Boa. E mandar um chupa-toei também, que a gente gosta. Chupa-toei. Só estamos no Twitter até hoje, porque a gente chegou primeiro e pegamos a Tokusatsu da Toei. Boa. É por isso que eu chupa-toei. Entendi. A gente não pode falar isso, a gente tem que falar Mentoei. Não, a Toei aqui é Toei certificada, fica tranquilo. Eu tô no altar aqui. Só o Instagram. O Tsuburai é outra. Mas assim, a gente só não abandona o Twitter ou o X, acho que por causa do nosso @, porque é @Tokusatsu. Se a gente perder esse @ é prejuízo. Né? Gente, galera, compre o mangá do Jiraiya, né, o Novo Império dos Ninjas. Se você for do Jiraiya, se você tá nos ouvindo, é fã de Tokusatsu, é fã de Jiraiya, é fã de nostalgia, está aqui por causa do Jiraiya, você não pode ficar sem o mangá. Então acompanhe aí, principalmente, acho que online aí, costuma sempre ter descontos aí, muitos links bacanas. A JBC sempre divulga também, a Amazon, nós, todos os criadores de conteúdo de Tokusatsu, fiquem de olho, garanta o teu e opine, marca a JBC aí, mostra, né, dê sua opinião, marca aí no Instagram aí, divulga se você curtiu ou não curtiu, comenta aqui no Tocast também, conta pra gente. A gente espera daqui a algum tempo aí voltar pra falar das continuações. Gil, a galera que comprou na Amazon, se já começarem a colocar os feedback lá nos comentários da Amazon, seria bem-vindos, assim, ajuda bastante. Boa. Lembrando que pela Amazon você compra a versão online por R$29,90 até a gravação desse podcast. Dá pra você ali pelo Kindle e pela capa comum, neste exato momento, R$79,74 para você que quer a versão física. O lançamento oficial é hoje, né? Então a galera que comprou na Amazon tá recebendo hoje, quando a gente tá gravando, né? Dia 19, né?
Isso, esse cast sai dia 31, já vai ter uma galera já tá lendo já. Já vai ter. Já vai ter uns feedbacks. Então, até essa gravação desse podcast, você já está com o seu mangá em mãos, você já comprou ele na Amazon, então você vai lá, ouça o pedido do Sr. Ed Carlos e vai lá e dá o seu feedback na Amazon, por favor. Boa. É isso aí. E vamos criar uma hashtag aí, continuação pro mangá. Tô nessa. Por favor. Volume 2. Hashtag volume 2. Plantei a semente, hein? Porque o cast inteiro plantando essa semente. Então é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Esperamos que todos tenham curtido esses 2 podcasts especiais sobre Jiraiya Novo Império dos Ninjas. Um grande abraço e fique com o Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.